Vamos lá. O campeonato mundial está trazendo muitas surpresas para aquelas pessoas que entendiam que o futebol europeu estava anos-luz à frente do futebol brasileiro. E os últimos jogos, né, os jogos dessa competição têm mostrado algo um tanto diferente daquilo que nós acreditávamos que de fato era, né? Você vê os jogos que tiveram enfrentamentos entre sul-americanos e europeus até agora, ainda não tiveram vencedores, com exceção do Flamengo, né, que venceu um time da Tunísia. Mas aí a gente sabe que é um nível bem mais abaixo. Independente disso, eu estou vendo muita gente tirando o mérito do Flamengo, mas o Flamengo dominou o jogo e venceu como deveria vencer, né? Venceu por 2-0, sem sofrer grandes sustos, sem passar nenhum tipo de aperto com a equipe contrária. Venceu com propriedade, venceu com autoridade. Eu acho que tem muita gente sendo injusta com o Flamengo nas suas análises, né? O pessoal falando de torcedores e tal. De torcedores eu até concordo um pouco, eu acho que tem outras coisas para focar, mas quando se trata de Flamengo, né, que é o clube tido como o clube de maior torcida no Brasil, todos os outros, independente de qualquer coisa, de qualquer desculpa, todos os outros colocaram mais torcedores no estádio do que a equipe do Flamengo. Mas, enfim, eu acho que esse não é nem o X da questão, né? Nós estamos falando aqui de jogabilidade. O Flamengo foi muito bem, foi extremamente superior durante todo o tempo, não sofreu nenhum susto, meteu 2-0 nos caras, com gols dos seus atacantes, o que é importante também chamar a atenção para isso. Mesmo não tendo o seu principal goleador, né, os atacantes do time flamenguista fizeram os gols e tá tudo certo, né? O Botafogo fez um jogo bem mais ou menos. Eu acho que o primeiro tempo foi até regular, mas o segundo tempo não foi um grande segundo tempo. Já o Palmeiras fez um baita de um jogo contra o Porto, e o Fluminense, poxa, o jogo do Fluminense foi talvez o melhor jogo que a gente viu até agora no Mundial, porque ele pegou um gigante europeu, né, no caso o Borussia, e o enfrentamento foi muito positivo para o time do Fluminense, né? Você vê também o Boca Juniors, falando de sul-americanos, o Boca Juniors contra o Benfica, deu um calor no Benfica que sofreu para poder empatar aquele jogo. Então, aquilo que a gente já vinha falando e apostando lá atrás. Eu acredito piamente que o futebol europeu não está tão distante assim do futebol brasileiro, não. É claro, quando você vai pegar aí os zilionários, né, do futebol, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, quer dizer, eu acho que nem o Manchester City, né? O Manchester City, lógico, tem muito dinheiro, mas eu falo de grandeza, né? Embora tenha um elenco muito forte, mas eu não acho que tem Bayern de Munique, né, que também é uma equipe fantástica. Eu acho que o restante, sinceramente, não tem tanta diferença, não. Não tem tanta diferença, não. E isso está sendo comprovado em campo, né? A gente falava aqui, antes do campeonato mundial começar, que os brasileiros, né, com a síndrome de vira-latas que tem, dizia que qualquer time europeu que pegasse qualquer grande brasileiro, ele estapeava a cara dele. E está provado que não é absolutamente nada disso, porque os clubes grandes do Brasil, e nem tão grandes assim, né, com a exceção do Palmeiras e Flamengo, que são gigantes do nosso futebol, o jogo mais difícil, teoricamente, seria entre Fluminense e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund pulou fogueiro, comeu o que o Fluminense deu para comer. Mas não venceu, claro. Não, ok, nós estamos falando aqui de enfrentamento. E não tem distância nenhuma. Na realidade, o que vem sendo mostrado não tem distância nenhuma. Uma coisa é quando você pega o Intercontinental, o Mundial, que vai continuar a ter ano após ano, e leva um clube brasileiro aqui, final de carreira, final de temporada, melhor dizendo, e chega lá, pega os caras no ápice, no meio da temporada deles, jogando muito bem, sendo que acabaram de ser campeão europeu, e o brasileiro tem a oportunidade de fazer um jogo só contra esses caras. Poxa, é tudo ou nada, já aquela tensão horrorosa, já chega, pega um clube do Oriente Médio ou da África e pula uma fogueira danada para ganhar aquele time, que também lá, os times lá são fortes, principalmente os do Oriente Médio, um investimento absurdo,
E aí, o outro jogo já pega o time europeu e, poxa, é agora, sabe? Aquela tensão. Ou você já vai na cabeça pensando que vai tomar uma goleada, ou vai com aquela euforia demasiada e que não vai trazer absolutamente nada de positivo. E o time chega naquela pressão toda e perde, né? E aí, desde 2012, o último campeão foi o Corinthians, ninguém mais, nunca mais vai ganhar o campeonato mundial. Não vejo assim, não. Essa Copa do Mundo da FIFA veio para desnudar muita coisa. Veio para mostrar a muita gente que o futebol não é aquilo que a gente vê os jogos na televisão, né? Do pessoal da Europa e pensa que o pessoal da Europa, todos os times europeus. Eu venho falando isso já tem muito tempo. Tem jogador que joga na Europa porque ele é europeu. Porque ele não tem condição de jogar nem no futebol brasileiro da segunda divisão. Isso é uma realidade. É uma realidade extremamente limitado, mas é obediente. Né? O cara domina bem, passa bem, ele guarda a posição dele bem. A gente já pensa que ele é o maior jogador da história do futebol e não está muito, mas muito longe de ser o melhor jogador atuando no Brasil. Né? Tem jogador que vem da Europa para jogar aqui no Brasil, não arruma absolutamente nada. E lá na Europa ele está lá, fez carreira na Europa. Bright White, exemplo. Jogador do Grêmio, tá lá na Europa, é lógico, ele nasceu na Europa, ele mora na Europa, ele vive na Europa, ele cresceu na Europa, é lá que ele vai ter que jogar. E isso são inúmeros jogadores, porque se não fosse para ser assim, eles não precisavam contratar jogadores sul-americanos. Não precisavam. Já que a Europa é o ápice do top daquilo tudo, ok, para que contratar os jogadores que atuam fora? Não é verdade? Se você pegar aí a liga mais disputada do planeta, que é a liga inglesa, 80% dos jogadores não são ingleses, não, hein? Dos times grandes e titulares, os titulares dos times grandes, 80% deles não são ingleses. Entende? A maioria, muitos deles atuam no sul da América, que é colombiano, é argentino, é brasileiro, e por aí vai. Então a realidade do futebol mundial está sendo mostrada agora nesse super mundial. Porque agora todo mundo enfrenta todo mundo conhece todo mundo, tem tempo de estudar todo mundo, porque é um campeonato. Não é mais aquele quadrangular de tiro curto e pá, chegou, matou. Não, agora não. Agora a conversa é outra. Então mostra que o nível de enfrentamento do futebol brasileiro está muito elevado. Está muito elevado. É lógico, gente, tem os gigantões, aqueles inalcançáveis, que pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa lá e os times dos caras não estejam em uma noite ou uma tarde muito inspirada e o sul-americano passar por cima deles. A realidade é que o nosso futebol, ele não pode ser subjugado como é. Nós estamos num nível técnico muito abaixo da realidade. Da realidade de quê? Da realidade de quê? Porque nós pegamos um gigante alemão, né, sendo representado pelo Fluminense, do subestimado ou superestimado Renato Gaúcho, e deu uma lavada na cara do Borussia, que não venceu por detalhes. O Palmeiras do Abel, da mesma forma. Os clubes brasileiros subiram os seus patamares táticos, técnicos, competitivo. Em termos de competitividade, então, os caras estão assustados. O que o Boca Juniors bateu no Benfica não foi brincadeira. Eles estão jogando agora, não é um Mundial não, eles estão jogando Libertadores das Américas. E com tempo para os times daqui observar eles e fazer um jogo de acordo com o que eles propõem a fazer. São times lentos, com toques de bolas morosos. O jogo deles é exatamente esse. Extremamente tático, aquela coisa que não tem improviso. No Sul da América não é assim. No Sul da América não é assim. É correria o tempo todo pra cima deles. É chegada com força, mostrando o trava da chuteira. É 1 contra 1. Não é só aquele negócio de pega aqui, toca ali, toca cá, toca lá. Porque quando tem um jogo só, é muito fácil você se sobressair. Agora, quando você tem tempo, de fato, para estudar esse time e perceber que o jogo deles é aquele jogo que começa aqui atrás, toca ali, vai lá, volta aqui, que é jogo de paciência. Você tem tempo para poder anular as principais peças que fazem com que esse jogo chegue lá na área do seu adversário. Os clubes brasileiros estão de parabéns nessa competição. Estão fazendo um papel fantástico e mostrando para os clubes do futebol europeu que os clubes médios e grandes lá, nós estamos,
parametrados com eles. Os médios e os grandes. Agora, os gigantes, aqueles que são surreais, eu já não sei. Mas os médios e os grandes pulam fogueira com os clubes grandes, principalmente do nosso futebol. Futebol brasileiro aqui, ó. Pulam fogueira e vão continuar pulando fogueira. Porque o campeonato mundial tá só começando e eu vou te contar um negócio. Parabéns pra FIFA. Meu Deus do céu. Eu sabia que ia ser bom, mas não esperava que fosse tão bom e tão gratificante como está sendo. Simplesmente sensacional. Eu tô adorando ver os clubes brasileiros mostrando as cartas, colocando as cartas na mesa, trucando, colocando 6, 9 e o pau tá quebrando pro lado dos europeus. E é assim que tem que ser. E você que tem síndrome de vira-lata, tá na hora de mudar esse negócio aí, tá? Tá na hora de mudar esse negócio e entender que aqui tem um bom futebol. E que nós podemos sim acreditar nos times que nós temos. Temos jogadores com muita qualidade técnica e está sendo mostrado agora nesse Super Mundial. Parabéns aos clubes do futebol brasileiro.